Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara, trabalho na Rede Municipal de Ensino de Palmas, na Escola Municipal Anne Frank, e vou trabalhar o componente curricular Ciências. A nossa aula de hoje é a 8ª aula de Ciências e nós daremos continuidade ao que nós começamos a falar na semana passada, sobre saúde e prevenção. Hoje nós falaremos sobre doenças e seus agentes causadores e falaremos um pouquinho sobre a vacina e sua história e a importância da vacina para o processo de imunização. Então vamos iniciar. Se saúde é um estado de equilíbrio harmonioso decorrente do funcionamento adequado de todos os sistemas corpóreos, doença é um estado em que uma ou mais funções normais do corpo humano encontram-se alteradas ou prejudicadas. Algumas doenças não podem ser evitadas, como por exemplo, mutações genéticas sofridas pelo pai ou pela mãe que podem ser transmitidas para os filhos. Outras doenças podem ser prevenidas e as doenças têm inúmeras causas, Então nós vamos falar algumas delas. As mutações genéticas, como eu falei, dietas mal equilibradas ou a subnutrição podem gerar doenças, micro-organismos, acidentes, exposição a agentes físicos ou químicos, distúrbios mentais e psicológicos. As doenças e os agentes causadores. Qualquer agente que tenha a capacidade de causar doença é chamado de agente patogênico. Alguns agentes patogênicos podem ser transportados até o organismo que será infectado, o qual será chamado de hospedeiro após ser infectado, e esse micro-organismo pode chegar pelo ar, pela água ou pelo solo. Outros agentes patogênicos são transportados por diferentes seres vivos, que são chamados de vetores ou agente transmissor. Para iniciar, nós falaremos sobre as doenças causadas pelos vírus. Lembrando que os vírus não são considerados seres vivos, pois eles não têm estrutura celular, mas eles têm material genético e têm capacidade de reprodução. Só que ele tem uma limitação. Para ele poder se reproduzir, ele tem que entrar em uma célula viva. Então ele é considerado um parasita obrigatório. Vocês podem ver aí na tela de vocês um mapa mental mostrando algumas doenças virais. Muitas delas nós temos como nos prevenir, temos as vacinas, Então nós temos aí citado nesse mapa mental a poliomielite, a hepatite, a dengue, febre amarela, o HPV, gripe resfriado, a herpes, a raiva, rubéola, sarampo, cachumbo e catapora. Agora nós iremos falar sobre as bacterioses, que são doenças causadas por bactérias. As bactérias são seres vivos unicelulares, que têm uma estrutura muito simples e elas não somente causam doenças, tem as bactérias que são benéficas para nós, tem as bactérias decompositoras, as bactérias que são utilizadas na produção de alimentos, mas tem aquelas que nos prejudicam, que são as bactérias que causam doenças. Vocês podem ver aí nesse mapa mental que aparece para vocês na tela, algumas doenças bacterianas, que são, por exemplo, a cólera, o botulismo, a sífilis, a gonorreia, a meningite, hanseníase, leptospirose, febre maculosa, tuberculose, pneumonia, coqueluche e tétano, e a difteria também. Muitas dessas doenças já são consideradas erradicadas, ou quando tem algum caso é muito esporádico. Tem uma coisa interessante sobre as doenças bacterianas, que elas são doenças curáveis, porque elas são tratadas a partir de antibióticos. Agora nós iremos falar sobre as protozooses, doenças causadas por protozoários. Os protozoários são organismos unicelulares, mas eles são um pouquinho mais complexos do que as bactérias. Eles podem causar doenças, nem todos. Vocês podem observar nesse mapa mental que aparece para vocês algumas doenças causadas por protozoários, como a amebíase, malária, leishmaniose, tricomoníase, toxoplasmose, doença de Chagas, giardíase e balantidiose.
né? Os protozoários também são agentes patogênicos. Agora, nós iremos falar sobre as verminoses. São doenças, né, causadas por vermes que atacam principalmente humanos. Esses vermes, eles fazem parte dos animais invertebrados e são divididos em dois grupos, os plateumintos e os nematóides, também chamado nemateumintos. Esses vermes, né, são adquiridos, né, entram no nosso corpo principalmente através da água e alimentos contaminados. Vocês podem observar aí na tela de vocês um mapa mental mostrando algumas verminoses, como a teníase, o bicho geográfico, a enterobiose, a esquistossomose, a ascaridíase, ancilostomose e filariose. Lembrando aí que algumas informações que estão nesse mapa mental são importantes que vocês depois observem com mais detalhe. E nessas verminoses, a teníase e a esquistossomose é causada por plateuminto, que são vermes achatados, parece uma fita, e as outras citadas aí no mapa mental são causadas por nematóides, também chamados nemateumintos. Os fungos, apesar de trazerem muitos benefícios aos seres humanos, né, alguns são utilizados na produção de antibióticos, outros são utilizados na produção de alimentos e bebidas alcoólicas, outros, né, são decompositores. Nós temos também os fungos causadores de doenças, causadores de micoses. Para se proteger das micoses, todos nós devemos estar atentos a hábitos de higiene. Então é importante secar bem o corpo após o banho, os dedos, né, secar bem os pés, nunca andar descalço em locais que tem muita umidade, como vestiários de clubes e piscinas, evitar sapatos fechados por longos períodos, evitar utilizar roupas justas frequentemente e evitar empréstimos de objetos pessoais, como toalhas e roupas íntimas. Vocês podem observar aí na tela de vocês agora, vão aparecer algumas micoses, né? A primeira aí é uma micose de unha, onde o fungo se alimenta da queratina presente, né, na unha, a frieira ou pé de atleta e a candidíase, que ela pode se manifestar na mucosa oral, mas também na genitália masculina e feminina. E ela, uma curiosidade sobre a candidíase, ela se manifesta quando nós estamos com o nosso sistema imunitário enfraquecido, quando faz uso prolongado de antibióticos ou de corticoides. Pessoas que são diabéticas são mais propensas também a manifestar a candidíase. E também é interessante ressaltar que a candidíase é causada por um fungo chamado Candida albicans e esse fungo ele faz parte da nossa microbiota, ele faz parte do nosso corpo, estando presente na pele e mucosas como a da boca, do sistema urinário, do sistema digestório, vaginal também. E também nós temos as doenças de veiculação hídrica, que tem relação com a água. Vocês podem observar aí na tela de vocês uma tabelinha que mostra algumas doenças veiculadas pela água, e são muitas. Tem aquelas doenças adquiridas pela ingestão de água contaminada, como a cólera, disenteria, febre tifoide, giardíase, leptospirose, entre outras. Temos também as doenças, né, transmitidas pela água, relacionadas com a água, que são adquiridas quando a gente tem contato com a água contaminada, como tracoma, escabiose, verminoses, esquistossomose. E as doenças adquiridas por meio de insetos que se desenvolvem na água, como a malária, a dengue, a filariose e a febre amarela. Nós falaremos agora sobre o sistema imunitário, que também é chamado de sistema imune ou sistema imunológico. O corpo humano sofre constantemente ataque de micro-organismos e substâncias tóxicas do ambiente. A defesa do nosso corpo é feita pelo sistema imunitário, que é especializado na proteção contra esses agentes externos. Ele é capaz de identificar e combater a maioria dos invasores que tentam parasitar ou invadir o nosso corpo.
A imunidade é a capacidade de resistência ou a proteção do organismo contra qualquer agente estranho que entre no nosso corpo e que não faz parte dele, como por exemplo, os vírus, as bactérias, fungos, grãos de pólen, poeira, entre outros. O sistema imunológico, ele é constituído por células especiais, presentes principalmente no sangue, leucócitos, que são chamados de linfócitos, e também por órgãos. Vocês podem ver aí na tela de vocês uma imagem que mostra os órgãos que fazem parte do sistema imunitário. Alguns desses órgãos são considerados órgãos imunitários primários e outros são considerados órgãos imunitários secundários. A medula óssea e o timo são os órgãos imunitários primários. Eles têm a responsabilidade de formar e amadurecer os linfócitos T e B. E tem também os outros órgãos, linfonodos, adenoides, tonsilas, apêndice secal e o baço, que são responsáveis por multiplicarem esses linfócitos. Nós também temos o mecanismo de defesa no corpo. E esses mecanismos de defesa, eles são chamados de primários e secundários. Os primários também são chamados de mecanismo de defesa natural ou inato. São aqueles que nós nascemos com ele, que nosso corpo já nasce preparado para se defender. Que no caso, são as primeiras barreiras que o invasor vai ter que enfrentar para poder adentrar no nosso corpo. Também temos, em contrapartida, a imunidade adquirida, que é a secundária, que ela vai surgir, essas respostas, mediante a estimulação, quando o nosso corpo é exposto ao agente infeccioso. Então, nós temos a pele, a lágrima, o suor, o ácido clorídrico do estômago e também a tosse e o espirro, que também são barreiras, que são utilizadas no intuito de nos defender. E temos também no segundo tipo, de barreira, células inespecíficas, que elas são capazes de nos defender de diversos invasores, fagocitando, ou seja, identificando o invasor, englobando e destruindo. Temos também os processos inflamatórios, a febre, que para muitas pessoas, pensa que a febre é algo negativo. Não é. A febre é um alerta que o corpo nos dá quando a gente sofremos a invasão de algum corpo estranho. E esse aumento da temperatura corporal é no intuito de dificultar a proliferação do agente invasor. O sistema imunitário, ele produz proteínas especiais que nós chamamos de anticorpos, e qualquer agente estranho que adentre o nosso corpo é chamado de antígeno. Cada anticorpo produzido, ele é específico contra o antígeno que estimulou a sua produção. Então, não tem anticorpos que têm ação inespecífica. Todo anticorpo ele vai ser produzido quando ele é estimulado por um tipo de antígeno. Esse mecanismo de produção de anticorpos também é memorizado por células do sistema imunitário. É válido lembrar, gente, que todo esse processo imunitário, que é desenvolvido no nosso corpo com a estimulação de um agente estranho, vai gerar tanto anticorpos como células de memória, que vão atuar rapidamente caso haja necessidade, se voltarmos a ter contato com esse antígeno. Como fortalecer o nosso sistema imunológico? Nós temos necessidade de manter o nosso sistema imunológico forte para evitar que adoeçamos. Nós temos que nos alimentar de forma adequada e equilibrada, beber água, nos expor diariamente ao sol em horários corretos, devemos fazer atividade física, devemos ter um sono adequado, o nosso corpo precisa descansar e devemos evitar o estresse. Se nós praticarmos essas dicas, nós teremos um sistema imunológico fortalecido. A nossa aula está chegando ao fim e hoje nós estudamos sobre o nosso sistema imunitário, sobre algumas doenças e os seus agentes causadores.
Conto com todos vocês para continuar estudando da casa de vocês, acessando a plataforma Palmas Homeschool, e nós temos um encontro a semana que vem. Até lá, fiquem todos bem e um abraço a todos.